Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Arthur Souza Oliveira. Eu queria falar uma coisa aqui que eu acho importante, que acontece comigo basicamente quase todos os dias, e eu queria falar isso com vocês, que eu acho que é de extremamente importância falar isso para vocês. E o simples fato é, ahn, eu já falei isso para vocês em alguns vídeos, tudo na vida se baseia em energia. Energia é uma coisa que não tem retorno. Você pode dormir para poder ter mais energia e tal, mas comer para ter mais energia. Mas energia é uma coisa que você não tem retorno. Você perdeu, queimou energia, já era. A única forma de você coisar isso é repor outro, ou dormir, ou comer. Mas tem pessoas que já observaram isso, tem pessoas que mal começou o dia já não tem energia, já gastou todo. E por que eu tô falando assim, especificamente de energia? Eu até me coloco nisso, né? Porque eu já fui uma pessoa que me estressava com muita facilidade. Hoje em dia nem tanto. Mas eu me estressava com muita facilidade e isso acabava tornando planos meus futuros em coisas que não iam ser realizadas. Tá, mas vamos lá. O que eu quero falar sobre isso? Eu não sei o tamanho do seu projeto. Eu não sei o tamanho, eu não sei até quando, até aonde você quer chegar. Eu imagino até onde eu quero chegar. Só que aonde eu quero chegar é tão grande, que eu não tenho nem palavras para descrever isso. Entendeu? Tipo assim, e eu penso isso desde que eu era criança. Tão grande que eu não tenho nem palavras para dizer isso para vocês aqui. Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque tem pessoas que vai ter, e você pode ser essa pessoa, que tem um objetivo e tá na sua cabeça, e quando você conquistar, pronto, você chegou no limite que é da sua vida. Uma coisa ou outra você vai conquistar ali que você quer, mas você chegou no ápice que podemos dizer da sua vida. O meu ápice é extremamente grande. Eu não faço a mínima ideia de que data eu vou chegar nele. Eu não faço a mínima ideia como vai ser, como eu vou chegar nele. Eu tenho alguns planos, tá, para chegar nele, mas talvez eu tenha um ponto assim que eu cheguei e fale assim, pô, cheguei no ápice. Ou talvez não. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que quando você vai falar projetos para ela, ou ideias, elas vão te taxar como louco, cara. E vão rir de você. Eu sei que parece um papo de coach, né, falando isso, mas é verdade, cara. Por que eu falo isso? Porque isso acontece comigo. E já aconteceu aqui, onde eu tô atualmente no Rio de Janeiro. Mas isso já aconteceu comigo, lá onde eu trabalho mesmo. Pra mim é tão incabível uma pessoa da minha idade, até mais inferior que a minha, um pouco maior, um pouco que a minha, mais avançada, dizer que está cansada. Pra mim é incabível isso. É claro, pô, você se desgasta, trabalha muito. Eu mesmo tô aqui desgastado, cara. Tô trabalhando muito, mais de 12 horas por dia. Estou trabalhando no meu projeto, que eu já até lancei um vídeo sobre isso, que eu tô falando sobre aplicativos. Mas assim, nunca vou ser um cara que eu vou fazer corpo mole para parar fazer coisas que eu tenho que fazer porque eu preciso fazer. Entendeu? Se eu trabalhasse 12 mais de 12 horas por dia, tem dia que eu trabalho mais de 15 horas, cara. E eu chego em casa cansado e eu ainda vou programar, cara. Tipo assim, e aí, às vezes eu chego em casa tarde, mais de 11 horas. Chego em casa aqui cansado, exausto, destruído. Mental fudido, todo acabado. E eu chego, cara, vou abrir e vou projetar um pouco. Projeto, e vou dormir 1 hora da manhã, 1h30, às vezes até 2 horas da manhã, dependendo do dia. Aí no trabalho eu tenho minha hora de descanso, em vez de eu estar comendo alguma coisa, descansando, não. Eu tô o quê? Programando, ou lendo livros de engenharia, lendo livros de software. Então, por que eu tô dizendo isso? Porque assim, sempre que as pessoas me veem lendo lá, sempre que as pessoas veem me programando e vê um monte de código estranho, né? Que se você nunca programou, você vai ver um monte de código estranho. Só que para um programador aquilo faz sentido. As pessoas me taxam de louco, cara. Tipo assim, exatamente. E eu não falo nada, cara. Eu sou o cara que tô aqui falando pra vocês aqui de boa. Eu sou esse cara. Eu boto meu fone, eu não converso com ninguém, não perturbo ninguém. Eu fico lá no Mac programando, cara. E as pessoas veem o que eu tô fazendo uma parte de um projeto lá que tem um. Mas assim, por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu nem falei pra você, tem projeto que você vai falar para as pessoas e elas vão te achar como louco, cara. Que você é doente, retardado, mental, que você vai rir de você. Cara, quantas vezes eu já falei coisas que pra mim era muito, tipo assim, era básico isso pro ser humano. E as pessoas riam de mim, cara. Assim, como se fosse algo extremamente impossível, extremamente incapaz. É como se só Deus isso conseguia fazer aquilo. E pra mim não é, cara. Pra mim é uma coisa que você você vai se quebrar todo, você vai se cansar, você vai se desgastar, você vai se duvidar de você mesmo, você vai pedir pra Deus que Deus tire a sua própria vida, que isso já aconteceu comigo. Falar, meu Deus, se for pra não estar passando por essa humilhação aqui, eu prefiro nem ficar na Terra, no planeta. Eu sei que parece pesado isso, mas é verdade, cara. Assim, tem coisas que tem tanta humilhação e ontem mesmo eu sofri uma humilhação tão grande assim que eu fiquei, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui, cara? Tipo assim, mas aí eu entrei em sã consciência, falei, pô, eu tenho um objetivo,
Para chegar nesse objetivo, eu preciso passar por aqui. Então eu tenho que passar, fazer o meu e ir embora. Chegar onde eu quero chegar. Mas se eu não tivesse isso firme em mim, como se fosse uma estrutura, um princípio, cara, eu me quebrava ali fácil. Se fosse outra pessoa, pedia demissão, se fosse outra pessoa, choraria ou desanimava, ficava triste, eu não vinha trabalhar no outro dia. Mas eu tive que seguir em frente, cara. Porque faz parte do que eu quero construir. Porque o que eu quero construir é muito grande, cara. Tipo assim, é um nível de coisas que. É que nem eu falei pra vocês, eu não consigo nem imaginar, assim, falar nisso. Porque uma coisa vai puxando a outra, se eu for falar, vai puxar a outra, aí vai puxar a outra. Quando menos espera, é uma coisa extremamente grande. É uma linha, uma rede de conhecimento muito grande que é bizarro. É só mostrando pra vocês verem o resultado. É só mostrando o resultado. Se você assistir esse vídeo aí aqui no passado, no futuro você conheceu o Arthur, então você vai ver que o nível de complexidade é muito grande que eu tô querendo projetar. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque essas pessoas, cara, elas vão tentar diminuir você. Elas vão tentar colocar você, enquadrar você na visão de um mundo delas. Só que às vezes não é problema dela, às vezes não é nem o erro dela, cara, é porque colocaram isso nela e foram passando de geração em geração. E essas pessoas só foram mais um que entraram no meio da fila e pegaram o cérebro dela e encaixotaram naquilo que as outras pessoas achavam que era verdade. Só que não é. Pessoas que querem. E escuta o que eu tô falando pra vocês. Se você for uma dessas pessoas, por favor, se identifique, melhore. Tem pessoas que querem ganhar 20 mil reais não tendo nenhum ensino médio. Isso aqui não é sobre educação, tá? Eu não tô falando de educação. Quantas pessoas eu já conheci que nenhum ensino fundamental tem, mas ganha mais de 50 mil por mês. Só que essa pessoa não é diploma, é o quê? É esse aqui, ó. Entendeu, queridos? Não é sobre diploma, entendeu? Aqui o papo não é educação. É papo de você usar o seu cérebro para trabalhar, botar ele para trabalhar. Aqui a questão é essa. É usar o seu cérebro para trabalhar. Ah, tu, quero fazer faculdade, quero ser engenheiro, quero ser arquiteto, quero ser médico. Tudo bem, cara, não tem problema nenhum. Entendeu? Tem pessoas que vai estudar para aquilo, vai ser inteligente para aquilo, vai fazer aquilo que determinam para ela, que ela quer, que ela acha foda, admira, não tem problema nenhum, e vai exercer aquela função na sociedade bonitinho e vai se aposentar, ok, cara. É isso, a pessoa não fez nem o máximo, nem fez o mínimo. Ela fez o que ela queria, o objetivo dela, concluiu e se aposentou. É isso. Isso vale para o médico. Tem cara que é médico, é inteligente, estudou muito, fez doutorado, especificou. Mas, pô, o cara é só médico, entendeu? Ele não tem investimento em nada, ele não investe em fundos, ele só poupa o dinheiro dele, talvez ele invista em alguma coisa ou não. Talvez ele tenha pessoas, talvez ele tenha uma casa para alugar, uma casa que aluga. Mas é isso, cara. Tem o carro dele, não passa disso. Já tem cara que vai ser médico, vai montar uma startup e vai vender conteúdo e vai fundar um hospital. Entendeu a lógica que eu quero dizer agora? Tem cara que tem médico genérico e tem, sabe quem? Qual é o nome do cara? Paulo Musi. É isso. Tem médicos e tem o Paulo Musi. Isso que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês. Se você não tem papa para ser o Paulo, não tem neurônio para ser o Paulo Musi, você se torna um médico normal, cara. Não tô desmerecendo você, ninguém tá desmerecendo você. Obviamente tem o seu mérito por ter conquistado aquilo de ser médico, que é uma profissão altamente cobiçada no Brasil. Mas por que que eu tô tocando nesse ponto? Por que que eu tô falando muito sobre isso? Porque tem pessoas que eu falei pra você, vai querer ganhar 20 mil reais, só que essa pessoa, ela não sabe nem que mundo ela vive. Essa pessoa, ela não consegue montar uma rede neural de conexão, de argumento. Ela não consegue pensar por si própria, sem terceiros. Entendeu a lógica? Essa pessoa ela não consegue argumentar um fato com baseamento científico ou com baseamento em fontes. E quer ganhar 50 mil por mês. Como é que essa conta fica? E ela fica com raiva porque ela não recebe. Essa pessoa é a mesma pessoa que fica com raiva porque o chefe não reconhece ela. O chefe é aquilo, o chefe é A, o chefe é B, o chefe é C. Ah, o chefe é aquilo, é ruim, isso aqui. Aí eu pergunto, o que é que você faz para a empresa? Ela, eu trabalho aqui. Assim, você faz, se o chefe pedir pra você vir de manhã, você vai vir de manhã cedo? Por mais que não seja o seu horário, você vai vir? Não, não vou não. Não é meu horário. Eu falei, então por que que você tá falando do chefe? Entendeu a lógica que eu quero dizer? A questão aqui, amigos, não é sobre chefe não, tá? A questão aqui não é sobre trabalho, não é sobre patrão não. A questão aqui é sobre pegar a camisa, não tá molhada a camisa? Então vamos torcer a camisa, tá? É isso a questão. O que eu tô falando pra vocês aqui é algo que foge da consciência humana. Tem pessoas que não pensam assim, tá? Tem pessoas que acham que o mundo deve a elas. O mundo não te deve nada, filho. E nunca vai te dever. Entendeu? Se você não for atrás, o mundo não vai pagar você não. Tá? O mundo passa por cima de pessoas. Se você tiver atitude, você cai. E cai feio, tá? Larga a cara no chão mesmo, com força. E se você ficar muito tempo no chão, alguém vai lá e ainda pisa em você.
Esse é o mundo, filho. O mundo é assim, o mundo é injusto, tá? O mundo é injusto. Esse mundo que a gente vive é injusto. Tem pessoas falsas, tem pessoas que querem te fuder, pessoas que batem nas tuas costas, liga teu amigo, vai lá e te esfaqueia pelas costas, tá? É o mundo, é assim, cara. Você tem que andar sempre com, pô, sempre bisonhando, sempre olhando o que tá acontecendo, sempre de olho. Se você dormir, você cai. Nem falei pra você. Se tiver como pegar nesse vídeo aqui, pega atitude. Você tem que ter atitude pra tudo. Atitude. Acontecer uma coisa, atitude. Se precisar, tem que aprender uma língua. Aprenda a porra da língua, cara. Tem que aprender, aprende. Vai aprender aos poucos. Porque lá na frente você vai precisar, cara. Você vai precisar, não tem como. Uma hora ou outra, a conta chega. E só quem tem a junção de oportunidade mais habilidade, que forma-se o quê? A sorte, que eles chamam. A sorte é habilidade mais oportunidade. Você tem a habilidade de aprender uma língua, você aprendeu inglês. Agora está faltando só o quê? A oportunidade. Quando essa oportunidade chegar na sua mesa, pode ter certeza que ela vai chegar, e aí você vai escolher se você quer ela ou não. Isso se chama de sorte, tá? E tem pessoas assim, cara, tem pessoas que vão roubar sua energia, vai falar um monte de coisa, vai falar, ah, meu pagamento é isso, eu recebo pouco, eu recebo isso, tal. A pessoa não faz nada diferente, a pessoa só anda enchendo a bunda de cachaça, a pessoa não tem futuro, não pensa no futuro, não pensa em construir algo, não pensa em ter algo fora do trabalho, não pensa em ter uma renda extra. Então, a pessoa vive naquele mundo, acha que o mundo deve ela, acha que o patrão deve ela, mas a culpa nunca é dela. Ela nunca fez nada, ela é inocente, ela vê o mundo, ela é inocente, ela não tem conhecimento de nada, ela é uma pessoa, uma princesa ou um princeso que está à mercê do mundo. O mundo decide o que ela tem que fazer amanhã. Se ela acordar para fazer uma coisa, ela faz. Se não, não faz. Tá bom? Eu queria falar sobre para vocês aqui, que eu acho que isso é importante. Até porque, caraca, pô, tem muita gente que é foda. Tem gente. É sério, tem gente que eu queria deixar meia hora parada assim, pensar, meu irmão, vamos usar o cérebro um pouco, né? Eu não tô nem falando que eu sou uma pessoa extremamente extraordinária em pensar, cara. Eu sou uma pessoa comum, eu me acho muito comum. Só que eu sou um comum que penso. Usa o cérebro, entendeu? É isso. Tipo assim, o que eu acho mais incrível é que coisa extraordinária que foi criada nesse mundo, tudo, cara, desde esse negócio aqui, que é um adaptador para botar o telefone, foi feito por pessoas mais extraordinárias que a gente não, cara. Foi feito por pessoas extremamente comuns. Comuns. O único cara que faz exceção a Albert Einstein, Newton, entendeu? O Thomas Jefferson, o cara lá da lâmpada, que eu esqueci agora o nome dele, que foge um pouco do sistema, né? Mas, tirando isso, são pessoas extremamente comuns, cara, que só pensaram no óbvio. E foram lá, fizeram, deu certo, deu. Se não deu, vamos para a próxima. É isso. Entendeu? Muito obrigado por assistir esse vídeo, eu espero que tenha gostado. Espero que tenha abrido um pouco a cabeça de vocês sobre isso. Não se compare as pessoas, cara. Não pegue a energia ruim das pessoas e jogue isso na sua vida. Eu ia até falar isso, mas eu ia deixar até por outro vídeo, mas eu vou falar logo aqui. Eu já falei sobre o aplicativo que eu tava criando. O que eu tava criando, eu só comentei um pouco com uma pessoa. E a pessoa disse assim, pô, tu acha que tu tá criando é revolucionário? Aí eu falei, sim, porque ninguém nunca criou. E nem é porque, eu falei assim, nem é porque ninguém nunca criou, talvez até tenha, mas eu nunca pesquisei, mas talvez tenha. Mas o que eu tô criando é algo que você fica tão dentro desse aplicativo que você não quer sair. É algo que vicia, é que nem droga. Só que, pro lado bom, obviamente. A pessoa, então tá criando algo comum, cara. Tipo assim, algo comum que quem tem que ter a certeza que a outra pessoa não tá fazendo? Quem tem a certeza de que você é diferente, sabe que você tá criando algo assim? Eu falei, cara, eu sou diferente sim, porque eu tô criando algo diferente. E além de eu estar criando algo diferente, eu vou vender para pessoas comuns que nem você. Simples assim. É óbvio, cara. Quando o Steve Jobs criou a Apple, ele criou o telefone. Ele criou o telefone, o sistema. Tu tem noção do que é isso? Tipo assim, o cara morreu, ninguém consegue fazer o que o cara consegue fazer. Tem engenheiros que pegaram a parte do script da Apple, que é a Apple, mas ninguém consegue ser revolucionário como ele. Se ele tivesse vivo ainda, a gente estava em outro nível de inteligência de telefones. Escuta o que eu estou dizendo para vocês, porque ele não está vivo mais. Mas assim, o Steve Jobs não era uma pessoa que tinha que ir amar, não, cara. É uma pessoa comum. Só que ele era louco. Assim como todo mundo que criou alguma coisa era louco. Louco, louco, louco. Aí quando o cara fez o primeiro iPhone, porra, todo mundo, gênio, extraordinário, incrível, os caras é gênio. É isso, cara. Aí eu falei, aí eu imaginava, pô, imagina, o cara é comum, mas quem garante que não tem outra pessoa criando outro iPhone? Ou outro sistema? Outro sistema Apple? Entendeu a lógica que eu quero dizer? Tipo assim, quem me garante que não tem outra pessoa criando outro sistema Apple? Por que não tem outra pessoa? Já que é uma coisa tão simples de ser feita. Porque é simples. Mas por que não tem outra pessoa? Aí que nem eu tenho um teorema, né? Que é o teorema que eu falo que é do produto perfeito, que é o quê? Que é você ter um cérebro de engenheiro, ter a mente de um designer e ter a eficiência e a sabedoria de
marqueteiro. Você tem que ter as três coisas juntas. Steve Jobs tinha as três coisas juntas. Ele era o cara que precisava de engenharia, ele era pra engenharia. Ele não era o cara foda da engenharia, ele era o cara que sabia pouco da engenharia, mas sabia desenrolar. Ele era o cara que sabia o design, que ele criou a Apple, o design de toda a Apple. E ele era o cara do marketing, que ele sabia onde a Apple tinha que aparecer e qual momento ela tinha que aparecer. Genial, produto fenomenal. Simples assim. Então, não é a ver você é engenheiro, você é engenheiro e é muito bom o que você faz, você é muito inteligente. Só que outras pessoas contratam você para fazer os produtos delas. Entendeu? Lógico. E esse cara que te contrata para fazer o produto, normalmente é o cara que ganha milhões. Você vai ganhar milhões também. Só que esse cara vai ganhar o quinto do que você ganha. Porque esse cara, obviamente, ele tem a cabeça fora da curva, por conta de pensar em ramificações. Ele não pensa só, vou contratar um engenheiro para fazer um aplicativo. Ele pensa, vou contratar alguém para fazer o que está na minha cabeça, para gerar emoções nas pessoas. É assim que eu imaginei quando eu criei o meu aplicativo. Eu não quero criar um aplicativo de saúde, eu quero criar emoção, sistema de emoção. Você vai entrar lá, você vai ter um sistema incrivelmente grande de dopamina, ao ponto de você não querer mais sair do aplicativo. Entendeu a lógica? Valeu, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Valeu.